Era uma vez, em uma densa floresta, um sábio mestre que passava seus dias contemplando a natureza e ensinando os animais os segredos da vida. Ele era conhecido por sua sabedoria e generosidade, e muitos animais da floresta buscavam seus conselhos. Um dia, enquanto o mestre meditava à beira de um riacho, um lobo se aproximou cautelosamente. Os lobos eram considerados criaturas selvagens e perigosas na floresta, e muitos animais mantinham distância deles. Mas o sábio mestre, com seu coração aberto, acolheu o lobo e o convidou a sentar-se ao seu lado. Curioso, o lobo olhou para o mestre com desconfiança, mas ao mesmo tempo sentia uma grande reverência por sua sabedoria. Ele decidiu aproveitar a oportunidade para aprender com o mestre, apesar de suas dúvidas. Durante dias e noites, o lobo e o mestre conversaram sobre a vida, o amor, a compaixão e a harmonia. O mestre compartilhou histórias e parábolas que continham profundos ensinamentos, enquanto o lobo ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra. No entanto, à medida que o tempo passava, o lobo começou a sentir um profundo pesar. Ele se viu incapaz de aplicar os ensinamentos do mestre em sua própria vida. O lobo era conhecido por sua ferocidade e por caçar outros animais da floresta. Ele sentia que sua natureza predatória o impedia de seguir o caminho da paz e da harmonia. Ao perceber a angústia do lobo, o mestre sorriu gentilmente e disse: "Meu querido amigo, você aprendeu muito durante nosso tempo juntos, mas você se esquece de uma importante lição, a transformação interior." O lobo ficou confuso e perguntou: "O que você quer dizer, mestre?" O mestre respondeu: "Você acredita que sua natureza predatória é um obstáculo para o seu crescimento espiritual. Mas esquece que todos nós temos aspectos sombrios dentro de nós. A verdadeira sabedoria está em reconhecer esses aspectos e direcioná-los para o bem." Com o tempo, o lobo tornou-se conhecido como o guardião da floresta, usando sua inteligência e coragem para proteger os animais mais fracos e promover a harmonia entre todas as criaturas. Ele compartilhava as lições do sábio mestre com outros lobos e animais da floresta, inspirando-os a encontrar seu próprio equilíbrio interior. E assim, o lobo ensinou uma incrível lição ao sábio mestre. Ambos descobriram que o verdadeiro crescimento espiritual reside na aceitação de nossa natureza e no direcionamento de nossos instintos para o bem comum. A amizade entre o lobo e o mestre permaneceu para sempre, e a sabedoria de sua jornada foi transmitida através das eras, inspirando outros a encontrarem o equilíbrio em suas próprias vidas. O lobo ponderou sobre as palavras do mestre e percebeu a profundidade da lição. Ele entendeu que não se tratava de negar sua natureza, mas de usá-la de maneira equilibrada e construtiva. O lobo não precisava se tornar um cordeiro, mas podia aprender a caçar apenas quando necessário, respeitando os limites da natureza e buscando o equilíbrio entre a sobrevivência e a compaixão. Agradecido pela sabedoria compartilhada, o lobo se despediu do mestre, partindo para a floresta com uma nova perspectiva. Ele começou a praticar a autodisciplina e o autocontrole, usando sua astúcia para caçar apenas o suficiente para sua sobrevivência e evitando causar danos desnecessários aos outros animais. Agora, eu pergunto a vocês, meus amados ouvintes, qual a lição que aprendemos com essa história e o que podemos levar para a nossa vida? No desfecho dessa história, podemos refletir sobre a importância de aceitar e abraçar todas as facetas de nossa natureza. O lobo e o sábio mestre nos ensinaram que a transformação interior não requer a negação de quem somos, mas sim a habilidade de direcionar nossos instintos e características para o bem. Cada um de nós carrega qualidades e características diferentes, algumas consideradas positivas e outras nem tanto. No entanto, ao reconhecermos esses aspectos e buscarmos equilíbrio, podemos encontrar um caminho de harmonia e crescimento. Essa história nos lembra que a sabedoria não está limitada a uma única forma ou a um tipo específico de ser. Ela se manifesta nas mais diversas formas e pode ser encontrada em lugares inesperados. O lobo, inicialmente considerado selvagem e perigoso, encontrou no mestre um guia para a transformação interior. E, por sua vez, o mestre aprendeu com o lobo que todas as criaturas têm potencial para essa evolução espiritual. Portanto, a conclusão dessa história nos incentiva a sermos compassivos conosco e com os outros, reconhecendo que cada jornada é única. Devemos buscar o equilíbrio entre nossos instintos,
e nossos valores mais elevados, encontrando uma maneira de expressar nossas características de forma construtiva e benéfica para o mundo ao nosso redor. Que essa história nos inspire a abraçar nossa própria transformação interior, a buscar o equilíbrio e a viver em harmonia com todas as criaturas, reconhecendo que cada uma delas possui seu próprio potencial para o crescimento e a sabedoria.